Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Se você amou a elegância da bolsa Elo e não esquece o sucesso absoluto da bolsa Lara, prepare o seu coração. Depois de milhares de visualizações e milhares de versões espalhadas por aí, eu uni o DNA dessas duas queridinhas para criar algo ainda mais extraordinário. Apresento a vocês a bolsa Bela. Ela traz a estrutura que viralizou nas redes sociais com um toque sofisticado e toda trabalhada com o belíssimo ponto espinha de peixe. E aí, o que você achou? Me diga aqui nos comentários. Aproveita também e já deixa o seu like para não esquecer. E se não for inscrito aqui no canal e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder as novidades. Agora, se você já gosta do meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Lembrando que todos os materiais usados na bolsa eu vou deixar separadinho para vocês, passando aqui na tela e também na descrição do vídeo, para vocês adquirirem através do Tube Shopping, que é super seguro e confiável. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. E para fazer a bolsa eu vou usar essa cor maravilhosa. É a cor 8166, fio 100% poliéster, 5 milímetros. Cada cone vem com 340 metros. E esse fio, pessoal, ele é extremamente macio. Eu amo trabalhar com esse fio, eu sempre falo aqui para vocês, tá? Porque ele é muito bom. Ele é macio, ao mesmo tempo que traz estrutura para a bolsa, tá bom? E vou usar agulha de crochê de 4 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo 18 correntinhas. Fiz 18 correntinhas e ficaram medindo 11 centímetros. Olha, agora eu vou virar as correntes para trabalhar aqui na parte de trás. Então, eu vou pular a primeira alcinha e venho na segunda, coloco um ponto baixo. A partir do primeiro ponto baixo, a gente vai iniciar o ponto espinha de peixe. E ele é feito dessa forma. Eu vou inserir a agulha aqui nessa alça, nessa alcinha de fora aqui do ponto, estão vendo? Inseri a agulha. Agora eu venho para o próximo ponto, a próxima alcinha, vou inserir a agulha, trazer o fio, dou altura, fiquei com 3 alças na agulha. Agora eu laço e tiro todas as alças de uma vez. Fizemos o primeiro ponto espinha de peixe. Vamos para o próximo. Insiro a agulha aqui na alça de fora. Próximo ponto, trago o fio, dou altura, laço e tiro tudo. Alça de fora, próximo ponto, trago o fio, dou altura, laço e tiro tudo. E assim a gente vai fazer até o meio aqui do cordão de correntinhas. Fiz 8 pontos até aqui. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento com 3 pontos, tá? Então, eu pego aqui na alça de fora, próximo ponto, dou altura, faço 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos dentro do mesmo ponto, tá? E a gente vai marcar o ponto central. Então, nós fizemos 1, 2, 3. Vou marcar o ponto do meio. Sempre vamos marcar o ponto do meio aqui dos 3 pontos. Agora, eu sigo pegando aqui na alça de fora e colocando um ponto para cada ponto de base até o final. Vamos fazer desse lado também 8 pontos.
Aqui no final, pessoal, a gente vai encerrar fazendo um ponto baixo normal. Assim, ó. Vamos apertar esse pontinho, tá? Para ficar igual aqui, olha, o primeiro ponto, tá? Para não ficar diferente. Então, primeira carreira pronta, com total de 19 pontos. Fizemos 8 pontos aqui no começo, aqui no ponto do meio fizemos 3 pontos e em seguida 8 pontos, totalizando 19. Olha, fica nesse formato aqui muito bonito, um formato, né, pessoal? Parece um Vzinho, olha, um decote, muito bonito. Agora, vamos para a segunda carreira. Então, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho. A partir da segunda carreira, a gente vai inserir a agulha aqui dentro, olha. Dentro do ponto, tá? Pegando a alça de fora, ó. Trago o fio, faço um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, eu inicio o ponto espinha de peixe. Peguei na alça de fora, venho para o próximo, dou altura, laço e tiro tudo. Alça de fora do ponto, próximo ponto, dou altura, né, e tiro tudo. Vou fazendo até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado. Na segunda carreira, a gente não vai fazer aumento, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui na perninha de fora, venho aqui no ponto marcado e faço o ponto. E marco esse ponto. Nós não vamos aumentar aqui na segunda carreira, porque nós vamos intercalar uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Na próxima carreira, vamos fazer aumentos, tá? Vou fazendo pontos até o final. Aqui no último ponto, eu sempre vou fazer um ponto baixo normal. E vou apertar esse pontinho para o acabamento ficar melhor. Olha, então a segunda carreira já está pronta, com um total também de 19 pontos. Uma corrente, viro o meu trabalho e vamos para a terceira carreira. Vou inserir a agulha aqui dentro do ponto e fazer um ponto baixo. Perninha de fora, dentro do ponto e finalizo. Do mesmo jeito, tá? Cheguei no ponto marcado. Aqui na terceira carreira, a gente vai fazer um aumento com 3 pontos. Então, tiro o marcador e faço 1, 2 e 3 no mesmo ponto. E vou marcar o ponto central. Então, a gente fez 1, 2, 3. Marco o ponto do meio. E agora eu sigo até o final. Cheguei no último ponto, vou fazer um ponto baixo normal e vou apertar um pouquinho. Então, terceira carreira pronta, com total de 21 pontos. Faço uma corrente e vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, não vamos fazer aumento, tá? Quarta carreira será de ponto sobre ponto. Cheguei no ponto marcado, vou fazer um ponto nele e vou marcar. Agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto até o final. Cheguei no último ponto, vou fazer um ponto baixo e vou apertar um pouquinho. Então, quarta carreira pronta, com um total também de 21 pontos.
Então, pessoal, a gente vai trabalhar assim, tá? Por algumas carreiras, seguindo esse padrão, intercalando uma carreira com aumento, outra carreira sem aumento, tá? Até o tamanho desejado. Eu vou adiantar aqui meu trabalho, eu vou crescer aqui algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Já adiantei minhas carreiras, fiz um total de 21 carreiras, tá, pessoal? Essa última carreira aqui de número 21, eu fiquei com 39 pontos. Aqui na parte mais larga, está medindo 23 centímetros. E de comprimento, 20 centímetros. Então, eu fiz 21 carreiras até aqui. Agora, a gente vai fazer 14 carreiras sem aumentos, tá? Sem aumentos. Só que eu vou continuar marcando aqui o ponto central para eu não me perder. Então, eu vou fazer dessa forma. Carreiras de ponto sobre ponto, tá? Cada carreira com 39 pontos. Olha, estou trabalhando a carreira de número 22 e cheguei no ponto marcado. Aqui no ponto marcado, eu vou colocar apenas um ponto. Então, a partir de agora, eu não vou mais fazer aumentos, tá? Então, eu vou adiantar essa parte sem aumentos, tá? Vou fazer 14 carreiras e já volto com vocês. Já adiantei minhas carreiras aqui no meio, fiz 14 carreiras e parei aqui na carreira de número 35 com 39 pontos. A partir dessa carreira, a gente vai iniciar as reduções aqui no meio, tá? Continuei marcando aqui meu pontinho central para facilitar. Agora, vamos para a carreira de número 36. Então, vou fazer uma corrente, viro. Vou fazer pontos até próximo do marcador. Olha, estou chegando no ponto marcado e a gente vai trabalhar a redução em cima de 3 pontos. 1, 2, 3, tá? Então, vou tirar o marcador. E nós vamos pegar aqui na perninha de fora, no próximo ponto, no ponto marcado, trago o fio e deixo, e no ponto ao lado. Então, pegamos em cima de 3 pontos, 1, 2, 3. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 alças na agulha, laço e tiro tudo de uma vez. E marco esse ponto. E agora eu sigo trabalhando, pego aqui na perninha de fora, próximo ponto, do mesmo jeito. Terminei a carreira de número 36 com um total de 37 pontos. Agora faço uma corrente e viro. Na carreira de número 37, a gente não vai fazer redução, então vamos ficar também com 37 pontos. Cheguei no ponto marcado, tiro o marcador e faço um ponto em cima dele. Nessa carreira, a gente não faz redução. Vou trabalhar até o final, colocando um ponto sobre ponto. Terminei a carreira 37 com um total de 37 pontos. Agora uma correntinha e vamos para a carreira de número 38. Estou chegando aqui no marcador, tenho um ponto desse lado, o ponto marcado e o ponto aqui do outro lado. Total, 3 pontos. Tiro o marcador, eu trabalho pegando num ponto antes do ponto marcado, 1, o ponto marcado, 2, e o ponto ao lado, 3. Laço e tiro tudo. E marco esse ponto. E agora, sigo trabalhando do mesmo jeito. Então, pessoal, estamos na carreira de número 38. Fizemos uma redução aqui no meio.
Na carreira de número 39, não vamos fazer redução e assim vamos intercalando até a carreira de número 56. Agora a gente vai trabalhar assim, olha, afunilando o trabalho. Então, eu vou adiantar minhas carreiras. Quando eu estiver na carreira de número 56, com 17 pontos, a mesma quantidade que a gente tinha aqui no começo, eu volto com vocês. Olha, já terminei as minhas carreiras. Fiz aqui a última carreira e foi uma carreira com redução, ficando com 17 pontos. Então, essa carreira de número 56 e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos, tá? E até aqui o nosso trabalho está assim. Olha que lindo esse ponto, pessoal. Olha que trabalho maravilhoso. É essa bolsa, né? Com o belíssimo ponto espinha de peixe. Olha como é lindo. Além de lindo, ele também traz estrutura para a bolsa. Ó. Ele é firme, tá? Olha, até aqui está medindo em torno de 50 centímetros. E está pesando 218 gramas. E nós usamos em torno de 113 metros. Olha a quantidade que ainda temos no cone. E para quem quiser fazer a bolsa com 2 cores ou mais, se você tiver aí alguma sobra de fio e quiser aproveitar, é o momento ideal agora fazer a troca de cor, tá? Agora vamos fazer aqui um contorno na nossa base. Estou com o lado direito para cima, tá, pessoal? Esse aqui é o lado direito da peça, ó. Então, temos 56 carreiras, né? Então, a gente precisa distribuir 56 pontos. E a gente vai fazer dessa forma. Aqui onde eu fiz esse último ponto, eu vou colocar um ponto. Vou marcar esse ponto, porque esse ponto pertence, né, ao contorno que a gente está fazendo. E aqui na parte mais baixa do relevo, eu vou colocar 2 pontos. 1 e 2. Aqui na parte mais baixa, nesse espaço aqui, eu coloco 2. Eu vou colocar de 2 em 2, pessoal, porque o acabamento do trabalho fica mais bonito, tá? A bolsa fica mais alinhada. E colocando assim, olha, de 2 em 2, não interfere aqui no relevo do ponto, tá? Fica mais bonito o acabamento. Então, eu vou colocando de 2 em 2 até o final. E eu preciso, né, fazer um total de 56 pontos. Então, a gente vai contar, conferir certinho. Olha, desse jeito, tá? De 2 em 2, eu vou trabalhar até o final. Vou adiantar e já volto com vocês. Já adiantei a minha carreira. Olha como ficou. De 2 em 2, né? Olha, e fiz aqui até os 55 pontos. E os 56 eu vou colocar aqui. No primeiro ponto desse lado, que pertence aqui aos 17, tá? Então, terminei a carreira com um total de 56 pontos. Vou marcar também esse ponto. Agora, a gente vai fazer a alça. E eu vou fazer uma alça de mão, essa para segurar na mão. Para fazer a alça de mão, você pode fazer de 30 a 35 correntinhas. Agora, se você quiser fazer a sua bolsa para usar no ombro, você pode fazer 70 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer 30. Fiz 30 correntinhas e ficou medindo 23 centímetros. Agora, eu vou prender essas correntinhas aqui, ó, em cima do primeiro ponto aqui desse lado, fazendo um ponto baixo, ó. Prendi com um ponto baixo, tá? E ficou assim a alça. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto, eu vou marcar também esse ponto. Fiz aqui o primeiro, agora eu vou seguir colocando de 2 em 2, igual a gente fez lá do outro lado. Já terminei o contorno aqui desse outro lado e também já fiz as 30 correntinhas. Agora, a gente vai prender aqui nesse ponto marcado com um ponto baixíssimo.
Foi nesse ponto que a gente iniciou essa carreira. Então, estou finalizando com o ponto baixíssimo. Vou tirar o marcador, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. A gente vai virar, pessoal, porque a gente vai trabalhar agora no sentido contrário para fazer o ponto relevo, tá? Então, a gente precisa fazer carreira de ida e vinda, tá? Para formar o relevo, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou localizar aqui a primeira correntinha, aqui está, e eu vou pegar, pessoal, numa alcinha aqui embaixo, deixando 2 alças em cima, tá? Desse jeito, ó. Então, eu pego nessa alça de baixo e deixo 2 em cima. E vou fazendo os pontos baixos. E vou manter esse ponto aqui marcado, olha, que é o primeiro ponto desse lado, tá? É esse ponto aqui. Olha, eu vou fazer os pontos baixos aqui na alça, quando chegar aqui do outro lado eu volto com vocês. Olha, já trabalhei toda a alça com pontos baixos, agora a gente vai trabalhar aqui a lateral. Então, a gente vai fazer o ponto baixo relevo e a gente vai pegar aqui, olha, dentro do ponto, estão vendo, ó? Dentro do ponto, trago o fio e faço o primeiro ponto baixo, ó, pegando na alça de fora, tá? Assim por toda a lateral. Aí, vou marcar esse ponto, pessoal. E vou manter esse ponto aqui, olha, marcado, tá? Que é o primeiro ponto aqui da parte do corpo da bolsa. Então, eu vou adiantar essa carreira, vou fazer os pontos baixos relevo. E aqui na parte da alça, eu vou fazer igual a gente fez aqui do outro lado, tá? Quando chegar aqui ao final da carreira, nesse marcador laranja, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira, cheguei aqui no marcador laranja. Vou tirar o marcador, fazer um ponto em cima do ponto marcado, que é o último ponto. E vou encerrar aqui em cima, pessoal, do primeiro ponto aqui da parte da alça, com um ponto baixíssimo. Aperto assim para ficar bem acabado. Agora, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Olha, a gente vai virar para trabalhar no sentido contrário. E aqui está o primeiro ponto desse lado, então, vou fazer um ponto baixo relevo, pegando aqui na alcinha de trás. E vou marcar esse primeiro ponto. Agora, eu sigo fazendo os pontos baixos relevo por toda a carreira. Desse jeito. Inclusive aqui na alça. Quando chegar aqui na alça, eu volto com vocês. Já adiantei os pontos e cheguei aqui na parte da alça. Na parte da alça, a gente vai fazer do mesmo jeito o ponto baixo relevo. Assim. Então, estamos aqui na segunda carreira de pontos baixos relevo. Vamos precisar de 4 carreiras, pessoal. Eu vou adiantar minhas 4 carreiras e já volto com vocês. Olha, terminei as 4 carreiras. 1, 2, 3, 4, tá, pessoal? Cada relevo tem 2 carreiras, então eu fiz 1, 2, né? Totalizando 4 carreiras. Trabalhei o último ponto, vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar. Tiro o marcador. Ó, pulo o primeiro ponto e venho no segundo. Levo o fio lá para trás. Volto aqui dentro do último ponto, pegando essas 2 alças e levo essa pontinha para baixo. Ficando assim, olha. Fizemos o arremate invisível. Agora, eu vou esconder essa sobra aqui por baixo. Cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Marquei novamente aqui o ponto, né, que pertence a esse lado.
Na dúvida, pessoal, é só contar. A gente precisa ter 56 pontos aqui e na alça 30, tá? Confiram aí o de vocês. Então, até aqui o nosso trabalho está assim, a base da nossa bolsa. E também já com as alças prontas. Esse é o lado da frente da bolsa, o lado que a gente iniciou, onde tem o Vzinho do decote mais marcado, estão vendo, ó? E esse é o lado de trás da bolsa, onde a gente encerrou, estão vendo, ó? Finalizamos, né? E onde também fizemos os arremates. Então, lado direito, lado avesso. E até aqui está pesando 311 e usamos 162 metros de fio. Agora, vamos fazer os cantos da bolsa. Então, vou iniciar fazendo 17 correntinhas. Fiz 17 correntinhas e ficaram medindo 12 centímetros. Olha, viro as correntes para trabalhar aqui na parte de trás, pulo a primeira alcinha e venho na segunda e faço um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, a gente vai iniciar o ponto espinha de peixe, olha. Então, fizemos 1, 2 pontos, 3, estou chegando ao final, vou fazer o último ponto e no último ponto eu vou fazer um ponto baixo normal. Para ficar igual ao começo, pessoal, para ficar simétrico, tá? Agora, faço uma corrente e vou para a segunda carreira, pegando aqui na alça de trás, do mesmo jeito que a gente fez lá no corpo da bolsa. Não vou fazer aumentos, tá? Cada carreira a gente vai ficar com 16 pontos. Então, estou na segunda carreira, nós vamos precisar de 20 carreiras. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Já adiantei, fiz 20 carreiras no total e ficou medindo 19 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura. Agora, vamos fazer um contorno. Aqui temos 20 carreiras, né? Então, vamos distribuir 20 pontos. E o primeiro ponto eu vou colocar aqui, olha, junto com o último ponto. E vou marcar. Agora, eu vou colocando de 2 em 2, igual a gente fez lá na outra parte da bolsa. Então, já fiz um dos 20, agora eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assim, olha, até completar 20. Já fiz 19 pontos até aqui e falta o último ponto, o ponto 20. Então, eu vou pôr ele aqui, pessoal, olha, nesse mesmo ponto que pertence a esse lado. Então, completei 20 pontos. Agora, nesse mesmo lugar, eu ponho o primeiro ponto aqui, 2,16. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr 16 aqui desse lado. Fiz 15 pontos, vou colocar o último aqui, o ponto 16. Fiz 16 pontos, então, desse lado. Agora, a gente precisa fazer 20 aqui do outro lado. Já vou escondendo essa ponta para arrematar. E o primeiro dos 20 eu vou pôr aqui, junto com esse ponto. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 19 pontos até aqui. Vou colocar o 20º ponto, o ponto de número 20 aqui, no primeiro ponto aqui desse lado. Vou marcar esse ponto. Então, terminamos o contorno. Então, fizemos 20 pontos, mais 16, mais 20, totalizando 56 pontos. Agora, eu vou fazer, pessoal, um contorno aqui de baixíssimos
só para firmar essa parte, tá? Então, eu venho aqui no ponto que eu já trabalhei, coloco um baixíssimo, 2, 3, 4, 5, vou pôr 16. Fiz 16 baixíssimos, vou tirar esse marcador e vou finalizar com o baixíssimo em cima dele. Canto pronto e agora passou a medir 13 centímetros de largura por 19,5 de comprimento. Olha, deixei assim, tá, pessoal, aqui a pontinha pra gente costurar na bolsa e cortei o fio com aproximadamente 4,5 metros para a gente costurar na bolsa, tá? Agora eu vou adiantar o outro canto e já volto com vocês. Olha, já adiantei o outro canto, fiz do mesmo jeito, com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora vamos costurar o canto. Esse é o lado avesso, é o lado que tem arremate, tá? Então, eu vou virar assim, pessoal, olha. Lado avesso para fora. E na parte do canto também, lado avesso para fora, né? No caso aqui para cima. Então, lado avesso com lado avesso, a gente vai iniciar a costura. Posiciono aqui no cantinho, passo a agulha dentro do ponto marcado e trago essa alça aqui por dentro. Aperto e faço uma correntinha para iniciar. Vou remover esse marcador. Fiz uma correntinha, agora eu pego um ponto desse lado, pegando as duas alcinhas, e um ponto aqui do outro lado. Trago o fio e faço um baixíssimo. Próximo ponto desse lado, próximo ponto aqui do outro lado. Próximo ponto do outro lado, e vou fazendo baixíssimos até o outro lado. Olha como está ficando. Vou costurar assim até o outro lado. Olha, já terminei a costura. Fiz os últimos pontos, agora eu faço uma correntinha e dou um espaço para cortar. Aperto para firmar aqui o nó. E agora eu vou esconder esse fio aqui por baixo, cortar e selar com a chama do isqueiro. Um lado já está pronto, agora a gente vai costurar o outro lado. Viro do lado avesso. Posiciono aqui na direção do ponto marcado. Vou inserir a agulha no ponto marcado, trazer essa alça aqui por dentro. Cantos costurados e a bolsa ficou assim. Agora, a gente vai virar para o lado direito. E essa é uma das partes que eu mais gosto aqui na criação das bolsas, porque é a hora que a gente vai ver se tudo deu certo, é a hora da verdade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos virar a nossa bolsa. Olha, depois de virar, a gente vai arrumando assim, olha, os pontos, vamos puxando. Afinal, a nossa bolsa acabou de sair do forno, então ela precisa acomodar os pontos, tá? Olha, pessoal, prontinho. Então, a nossa bolsa ficou linda, ficou até melhor do que eu esperava, muito bem alinhada, olha a parte do fundo. Agora, eu vou costurar aqui um botão imantado de 18 milímetros. Esse botão, pessoal, é da Leider Acessórios. O link está aqui na descrição do vídeo. Tem várias cores. Acesse o site para você escolher o seu botão imantado. E para costurar o botão imantado, eu vou usar a linha invisível, a linha de nylon. Essa linha aqui, pessoal, é uma linha de pesca, tá? Bolsa completa, o peso 419 gramas. E eu usei 219 metros do fio. Olha quanto sobrou. Essa bolsa, então, ela é econômica. Já costurei o botão imantado. E para completar o charme, eu coloquei, pessoal, esse acessório que é muito fofinho. Olha, ele tem pérolas. E ele vem assim, tem uns que tem pedrinhas, estão vendo, ó? Que brilham. Tem umas garrinhas aqui atrás e tem modelos também, pessoal, que é de rosquear.
eu vou deixar separado aqui na coleção do YouTube Shopping para vocês terem acesso e com os menores preços, tá bom? E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e também deixe o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.